Bom, gente, vamos lá, bom dia. Bom dia. Gente, começando o último caderno do ano de vocês, caderno 2B, página 5, continua logaritmo agora, função logarítmica, encerrando essa parte. Então, é claro, Luciano Lorenzato. Não precisa nem perguntar o que vai cair na sua prova, já vão me pedir prova aí. Logaritmo. Gente, agora o desenho da função é a última função, tecnicamente, que você vai ver aqui comigo. O ano inteiro foi função. Isso é para você ver, quando a gente diz no vestibular cai função, não quer dizer que vai ser parábola, não quer dizer que é função no primeiro grau, pode ser uma função logarítmica, pode ser uma função exponencial. E agora você tem que reunir todas essas informações para alcançar, às vezes, o objetivo de um exercício do problema. Composição, isso, aquilo. Primeira função que não é de real em real, você vai sacar já por quê. Uma função, olha bem, de real e estrela mais. A estrela tira o zero, não pode ser zero o valor do meu x, do meu domínio. E só pode ser positiva, eu não posso dar valor negativo. Agora, num contradomínio que pode ser qualquer número real. Agora que você vai ver, né, nesse momento, a importância das condições de existência que até então a gente não mexia. E a função raiz, a função que a gente diz assim, que você tem que pensar como um modelo. É a função log de x numa base A, com A maior que zero e diferente de 1, em condição para a base, né, de um logaritmo, para o logaritmo existir. A tem que ser positivo e diferente de 1. E note por quê que o nosso domínio é limitado. Domínio é valor de x, filho. E o logaritmo, para existir, esse número tinha que ser sempre maior que zero. Não podia ser zero nem negativo. Está aqui. Então você vai variar x. E de acordo com a base, você vai ter uma imagem f de x. E, gente, assim como exponencial, só tem dois modelos gráficos. Quais são eles? Note. Quando a base A aqui for um número maior que 1, maior que 0, ela já tem que ser. Maior que 1, você vai ter um gráfico assim, uma função logarítmica crescente. A curvinha. A exponencial é a curvinha assim, ó. A logarítmica, uma curvinha assim. Ela nunca ultrapassa o eixo y, porque eu não posso dar x negativo. Ela vai tangenciar aqui, quase encostar, nunca encostar o eixo y, quando for essa função raiz. Log de x numa base A. Se A for maior que zero, crescente. Se A for menor que zero, desculpa, se A estiver entre 0 e 1, menor que 0 não pode ser. Se A estiver entre 0 e 1, ela será decrescente, a curvinha vai ser assim. Simplesmente a mesma curva, só que virada em relação ao eixo x. Virou. Ela é decrescente. Toda função, quando a gente diz raiz assim, né, é uma função que simplesmente, posso dizer, corta o eixo x exatamente no 1. Isso porque log de 1 em qualquer base, desde que seja maior que 0 e diferente de 1, sempre dá 0. Portanto, se x for 1, seu y naturalmente é 0 aqui, assim como aqui. Guarde a imagem dessa curva, que agora a gente vai só treinar um pouco e visualizar de onde sai isso daí. Aí um exemplo, para a gente começar a ver por que o desenho da curva é esse. Então,
seja função de real e estrela mais em real definida por log de x numa base 2. Pelo que eu acabei de dizer a vocês, só por você ter base 2 aqui, eu posso lhe garantir que o desenho que você vai ter é uma função crescente. Toda vez é crescente quando a sua base for um número maior que 1. Bom, se eu não conheço o gráfico, eu tenho que ficar atribuindo valores de x. E a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês me deem que valores de x vai escolher. Você vai escolher para mim, mas vamos ficar bem claro e ciente. Por ser uma base 2, eu vou ter que saber o valor do logaritmo. Que valores você daria para x, que você saberia me dizer quanto vale o log do x que você vai me dar? Vai, fala valores aí. Que valores? O próprio 2, esse é 1. O 2, porque aí log de 2 na base 2 eu sei que vale 1, mas um ponto não faz o gráfico, tem que ter mais pontos, vai. Mais valores, gente, vai. 4, 8. 4. Porque se eu pôr 4 aqui, eu sei o número que leva o 2 para dar 4, 2. 8. Mais. 3 pontos também eu não consigo ver ainda o gráfico. Vai, gente. 2, 4, 8. O que mais? 16. 16. Está aumentando muito. Não vai caber aqui 16. 10. 10 eu não conseguiria. 8, tudo bem. 16, 32, 64. Mas vai aumentando muito. E 4. 4 a gente já falou. 2, 4, 8. E aí eu estou concordando. 2, 4, 8. E aí? Gente, 1. Log de 1 em qualquer base. Zero. Não pense em aumentar, pense em diminuir. Qual outro valor? Cuidado, não pode ser negativo. Meio. Não tá bom? Sim, entre 0 e 1, né? É. Meio. 1/4. 1/8. A gente tem que pensar nesses valores. Meio, para você, qual o número que leva o 2 da meio? Menos 1. Eu saberia, tem que inverter a base. Então aí, ó, começa o seu primeiro obstáculo. Eu dou valores para x. 2, 4, nem pus o 8 aqui para não aumentar muito. Pus o 1, meio, 1/4. Se fosse log na base 3, eu daria aqui, né, 1/9, 1/3, 1, 3, 9. Já imaginou a base 10, que todo mundo falava, logaritmo decimal, eu teria que dar um centésimo aqui. 1/10, 1, 10, 100. Como que fica louco tentar fazer o desenho na proporção? Mas ninguém tem que pôr na proporção, só tem que saber o desenho gráfico, o modelo. O 2, tudo bem. E aí, ó, vamos lá, com esses valores eu comeria 5 pontos. Tem 5 valores aqui. Log de 1 em qualquer base é 0. Log de 2 na base 2 vale 1. Log de 4 na base 2 vale 2. Log de 8, se eu quisesse aumentar mais 1 aqui, vale 3. 16 vale 4. Você começa a perceber o seguinte, eu tenho que aumentar muito x para o y aumentar 1 unidade, você está percebendo? Meio, número que eleva o 2 para dar meio, menos 1. 1/4, log no número que eleva o 2 para dar 1/4, menos 2. Agora vamos tentar com esses dados desenhar.
Vamos lá? Pegando o ponto 1, 0. Se x é 1, vou pôr 1 aqui, ó. Minha imagem é 0. Se x for 2, 2 aqui, minha imagem é o número 1. Estaria aqui o ponto. 2, 1. Se for 4, então agora eu tenho que pular aqui. 3, 4. Minha imagem seria o 2. Olha lá, 8, 5, 6, 7, 8. Perceba os pulos que eu estou dando aqui. Para a minha imagem aqui é 2. 8 para a minha imagem ser 3. Olha lá o que vocês falaram, né? O próximo seria 16. 16 já não caberia aqui. Mas tem que colocar na proporção. Para a minha imagem ser 4, que cabe aqui. 32 para ser 5, que cabe aqui. 64 para ser 6, que está cabendo aqui ainda. Depois, se é meio, metade de 1, vale menos 1. Se é 1/4, é a metade de meio, vale menos 2. Olha o gráfico, como eu disse a vocês, de uma função logarítmica. É um gráfico crescente, mas você percebe que ela vai demorar a crescer. É bem diferente da exponencial que você estudou. Olha o crescimento de uma exponencial, assustador, né? Se a Covid-19 fosse logarítmica, a gente estava sossegado. Só lá no ano de 2080, teria pegando aí muita gente. Mas o crescimento da Covid é exponencial. Esse crescimento é lento. Economias estáveis, grandes indústrias, né, tem um crescimento logarítmico. A previsão é para daqui 20 anos, 10 anos, para a geração dos meus netos, dos meus bisnetos. Na Coca-Cola, por exemplo, o crescimento é logarítmico. Diferente do crescimento lá do Facebook, Mark Zuckerberg, a fortuna exponencial. Certo? Só que ele já aderiu a outras coisas, não ficou no Facebook. Né? Que ele viu que uma hora a curva ia parar. Então ele já diversificou o ramo de atuação. Bill Gates também. Né? E aí, ó, logaritmo. Gente, o ensino. Quando a gente fala assim, a nota do IDEP, do Brasil, papapá, do SAEP, né? Era o esperado. Gente, investimento em educação, crescimento e o aparecimento de nota é logaritmo. E um logaritmo da base 10. Eu vou investir hoje, porque daqui 10 anos eu tenho um sucesso. Para ter outro sucesso igual eu tive em 10 anos, eu tenho que investir 100 anos. 1000 anos. Tanto é que nem os países mais desenvolvidos têm nota 10. Mesmo os que investem muito em educação. Fica pensando que a média deles é 10. Né? É 6 e uns quebrados. No Brasil é menos que 5, tudo bem. Mas de quem investe também não é aquela maravilha, nota média. Tá aqui. Gente, só uma coisa. Se eu trocasse aqui por 3, aqui teria que ser 1/9. Aqui teria que ser 1/3. Aqui continua 1. Aqui teria que ser 3. Aqui teria que ser 9. E as imagens seriam as mesmas. Só para você ver, quando a gente fala para você memorizar um modelo de curva, não precisa ser, né, exato, porque você vai ver que não vai dar em escala. Se x for 1, 0. Se x for 3, agora a imagem é 1. Se x for 9, que seria aqui, minha imagem é 2.
Então perceba que a curva de crescimento diminui, não aumenta, eu estou aumentando a base. E aqui estaria mais propenso a aproximar. A curva é essa. Gente, base 10, que a gente fala assim, né? Boca cheia, base 10. Sabe, a base 10 seria uma curva mais ou menos assim, ó. Quase que não dá para imaginar o crescimento. Em 1 vale 0, em 10 valeria 1, em 100 valeria 2. Por isso que a gente fala assim, você tem que ver o aspecto da curva. O cara não vai pôr na escala, que nem dá para pôr numa escala, numa folha de papel pequena, aí, num exercício. Vai fazer um desenho assim, para você visualizar que é a curva logarítmica. E log de meio na base, log de x na base meio, uma decrescente. Você repete tudo que você fez. A única coisa é repetir. Se eu pôr 1/4 aqui, a imagem é 2. Se eu pôr meio, a imagem é 1. Aqui é 0, aqui vai ser menos 1, aqui vai ser menos 2. Então, inverte. Você vai aumentando o x, sua imagem vai diminuindo. E aí, colocando isso no gráfico, só para você ter noção, em 1 vale 0. Em 2 vale menos 1. Em 4 vale menos 2. Em meio vale 1. Em 1/4 vale 2. Esse é o gráfico da função logarítmica decrescente. Outro lugar que também ocorre bastante isso, por exemplo, química, né? Você mexe com concentrações, de repente você fala assim, né? Mexer com o pH de uma piscina, simples. De repente, para mim subir um degrau, aumentar um pH de uma piscina, eu preciso jogar 10 gotas de um produto, 10 gotas. E se eu aumentar 2, aí já são 100 gotas. Se eu aumentar 3, está muito ruim, são 1000 gotas. 10.000 gotas, 100.000 gotas. Chega um momento que a água está tão ruim que é melhor, troca a água. E o produto vai ficar muito caro. Por isso aquela coisa assim que a gente fala assim, né? Clubes, essas coisas, tem uma medição meio que ferronha para manter a água das piscinas. E aqui, ó, só a comparação. A logarítmica é a inversa da exponencial. O que você estudou no anterior, função exponencial, olha o crescimento. Ó. Pouco aumento x, muito a minha imagem. A função logarítmica é bem o contrário. Eu tenho que aumentar muito x para a minha imagem subir pouquinho. Muito x para subir pouquinho. É um crescimento, mas é um crescimento lento, devagar. Já que é um crescimento assustador. Fechando aí os gráficos que você vê no primeiro ano. Sabe, vocês devem se sentir, vamos dizer, satisfeitos. Você aproveitou o primeiro ano de vocês. Você foi apresentado primeiramente uma função f de x igual a x mais b. Função do primeiro grau, cujo gráfico era simplesinho, era uma reta. Reta crescente, decrescente, dependia de A. Sem estudar sinal, onde é mais, onde é menos. Depois, na sequência, veio uma função do segundo grau, cujo desenho é uma parábola. É uma função mais elaborada. Tem que saber onde corta o eixo x, onde corta o eixo y. Tem que saber o vértice, estudo dos sinais, boca para cima, boca para baixo, quantas vezes corta, se corta. Depois, na sequência, veio a exponencial.
que seria o que a gente chama o desenho um ramo de hipérbole. É um ramo só de hipérbole. A curva, chamada de hipérbole, um dos ramos. Porque aí a logarítmica fecha com outro ramo de hipérbole. O ramo oposto da hipérbole, a inversa da exponencial. Aqui, pouquinho que eu aumentava x, minha imagem aumentava muito. Aqui, muito eu tenho que aumentar x para minha imagem aparecer um pouco. Por isso que a gente até fala assim, né, quando a gente escuta discurso político, educação, sabe, quem investe em educação hoje não é para o mandato dele, é para o mandato talvez do neto dele, se o cara continuar na política, certo? Não é um mandato que vai aparecer, a nota subir, nada disso. E aí vocês se preocupam muito com detalhes. Quando a gente fala detalhes, eu não entendi o pontinho aqui, o pontinho ali. Sabe, é só entender o modelo de curva. Como eu disse, ninguém vai te dar em escala. Isso aqui caiu na FAMERP, quem faz é a VUNESP. Olha lá, ó. Eu sem saber grande coisa, sem saber grande coisa. Ele me dá dois desenhos desse. Função 1, função 2. Só uma pergunta. Você acha que isso seria uma exponencial? Se eu estudei um pouquinho, eu sei que exponencial é assim. B está fora. Em nenhum momento eu apresentei a vocês função irracionais. Você não estuda isso no ensino médio. Então, também está fora. Log de meio na base x e log de meio na base... Desculpa, log de x na base meio e log de 2x na base meio. Isso daqui seria função decrescente. Não é o caso. A alternativa correta D. E a correta. Agora é lógico, você quer achar, aí você testa aqui, função 1, se x for 2, a imagem é 1, bateu. Se x for 4, a imagem é 2, põe 4 aqui, 2, bateu. Então essa é a função 1. Já a função 2 não é função raiz, não é só x, é 4x. Então tem um número multiplicando lá. Então aí se x for 1, põe 1 aqui, vai dar 4 na base 2, a imagem é 2, bateu. Se x for 2, 4 vezes 2, 8, a imagem é 3, bateu. E são 2. Essa é a correta, mas sem eu ter que fazer nada, é só reconhecer por função logarítmica. Agora, exercício, senhores. Tarefa. Hoje não tinha tarefa, semana que vem tem. Tarefa. Livro 2B, página 3, exercício 1, item A e D. 2 desenhos gráficos. Só que em vez de base 2 é base 3 e base 1/3. Não tem erro. Detalhe, ó, vamos combinar o seguinte, agora vamos para papo sério. Quero os desenhos com régua. Papel quadriculado pode ser, não é obrigatório, mas régua é. Bem feito, tabelinha. Senão eu vou simplesmente escrever para você. Não foi aceito. Aí você já tira e perde nota na tarefa, não sei. Combinados? Não quero feito de qualquer jeito. São 2 desenhos, como eu disse. Fiquei aqui desenhando base 2, base meio. Eu estou até antecipando. É base 3, base 1/3. Não estou pedindo muito. Certo? Eu vou bater lá, abrir.
olhar, está fora do desenho, está fora do contexto, não valeu. Combinados, hein? Sem dó agora, hein? Quarto bimestre, acabou. Porque agora eu não vou ficar pensando muito em desenhar e nem fazer translação de gráficos. Eu já vou pensar em próxima etapa, equações e inequações logarítmicas. Só que antes, você começar a perceber, coisa que você não usou e você se preocupava quando a gente apresentava, agora é o momento de te preocupar. Por quê? Terceiro exercício do livro de vocês. Determine o domínio das seguintes funções. Quando eu apresentei log a vocês, a primeira coisa que a gente sempre fala, log de A numa base B. Condição para este logaritmo existir. O A tem que ser sempre um número maior que zero, o B tem que ser maior que zero e ao mesmo tempo diferente do número 1. Beleza. Vocês às vezes ficam preocupados com isso. Agora é o momento de preocupar. Lá não. Que lá era, aqui era 8, aqui era meio, aqui era 10, aqui era 5. Você visivelmente mexia com números. Então você sabe que 5 é positivo, então não tem por que falar, não está obedecendo a condição de existência. Só que agora, gente, o que vai acontecer? Você entrou no campo de funções. Vai ter x nos logaritmos. Agora é o momento de te preocupar. Quando não tem base, a base é 10. Beleza. Maior que zero, diferente de 1, 10. Só que esse cidadão aqui depende de x. Se eu falar que x é zero, aqui vai dar menos 40. E log de menos 40 não existe. Agora é o momento de eu vir aqui e pensar aquilo lá que eu escrevi no início, só para falar, existe. Você nunca mexeu com isso, só que agora é o que você mais vai mexer. E aí vai ter que retornar. Por quê? Domínio, o valor que x pode assumir, eu tenho que garantir que 5x menos 40 tem que ser um número maior que zero. A maior que zero. Logaritmando maior que zero. Aí, que é de primeiro grau, tudo bem, 5x maior que 40, x tem que ser maior do que 8. Portanto, domínio da sua função logarítmica é todo x, pertencente aos reais, tal que x seja maior que o número 8. Este é o domínio. Como que a coisa vai crescendo? Ó? Segundo grau. Uau! Aqui não é só passar lá, tem que estudar a parábola. Sim. Agora os exercícios vão crescer, senhores. Porque todo exercício você vai ter que, às vezes, retomar a condição de existência, retornar às aulas do segundo bimestre. Porque senão você não vai entender de onde saíram certos valores. Não é de logaritmo. Domínio dessa função. Aqui é 1/3. 1/3 é maior que zero e diferente de 1. Não tem que estudar nada. Só que aqui depende de x. Para cada x tem que assumir um valor. E eu sei que esse valor não poderá ser negativo. Então, x² mais 2x menos 15, eu tenho que exigir que é um número maior que zero. Parábola, boca para cima, corta o eixo x em que valores? A gente tem que achar as raízes. Sem as raízes, eu não sei. Por isso que eu vejo na tarefa, muitos de vocês já dão a resposta. Eu não sei. Eu tenho que vir aqui, igualar a expressão a zero para achar as raízes. Quando muito, Deus me ajuda, soma e produto. A soma é menos 2, o produto é
Menos 15, alguém habilita? A soma é menos 2. Produto menos 15. Menos 5 e 3. Menos 5 e 3. Ah, soma e produto ajuda. Ah, não sei, então Bhaskara. Agora, o que significa essas raízes? Essas raízes significam simplesmente um local onde a minha parábola corta o eixo X. É uma função de segundo grau. Boca dela para cima, porque o A é positivo. Se é para cima, agora eu posso responder. Nessa região eu tenho a região negativa, nessa região eu tenho a região positiva. Só agora eu posso voltar aqui, se eu não queria maior que zero. Maior que zero é onde é positivo. Aqui e aqui. Para cá. E para cá. Aí agora eu posso vir aqui e falar o domínio da função que você está me pedindo é todo x pertencente aos reais, tal que x seja inferior a menos 5 ou x seja maior que o número 10. Ah, voltamos. Função do segundo grau. Não é logaritmo. Logaritmo é só saber que isso daqui tinha que ser positivo. Aqui também domínio da função. Só que para a função existir, tanto o primeiro quanto o segundo tem que existir. Os dois ao mesmo tempo. Isso significa isso daqui tem que ser maior que zero. E ao mesmo tempo, isso daqui também tem que ser maior que zero. Duas do primeiro grau é facinho resolver. Simplesmente a primeira, vamos lá, ó. 4 menos 2x tem que ser maior que zero. Menos 2x tem que ser maior que menos 4. Eu multiplico por menos 1, fica 2x menor que 4. Inverte o sinal porque eu multipliquei por um número negativo. X tem que ser um número menor que 2. Senão isso daqui não vai existir. E ao mesmo tempo, 3x mais 3 também tem que ser maior que zero. 3x tem que ser maior que menos 1. X tem que ser maior que menos 1/3. Aí, como eu tenho que achar a região comum, a primeira me ensinou... Não teria que ser menos 3, não? 3x maior que menos 3? Opa, isso. Cheguei que errou. Menos 3. Depois passo dividindo menos 1. Isto. Obrigado, Sofia. Menos 1. Então, ó, o primeiro falou para mim que tem que ser menor que 2. Já o segundo falou para mim que tem que ser maior que menos 1. Como eu tenho que fazer isso existir e isso existir ao mesmo tempo, a região que me interessa como resposta é de menos 1 a 2. Essa região que satisfaz as duas. Aqui só de baixo, para cá só de cima. E aí você pode me dizer domínio dessa função. Todo x pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor que x, menor que 2.
Olha lá, gente, se fosse de segundo grau, estudar parábola aqui, ver a região comum das duas. Como que o exercício começa a tomar corpo? E aí vocês falaram, não sei logaritmo. Você sabe estudar na equação do primeiro e na equação do segundo? Volta lá. Ah, aquela coisa quociente, lembra? Aqui mais, aqui menos. Então isso daqui dá menos. Aqui menos, aqui menos. Então aqui dá mais. Mais e mais. Só que tem que estudar os sinais. Porque aqui é um logaritmo neperiano. Base E. Existe. A base. Aí. O que impede de existir é esse quociente. Esse quociente tem que ser um número maior que zero, positivo. Mas não vai dar tempo, na aula seguinte a gente faz. Mas aí é só você começar a perceber, ó, tem que estudar o sinal da 1, tem que estudar o sinal da 2, pôr o quadro de sinal, aí mais dividido por mais, dá mais por menos, dá menos. E assim vai. Certinho? Depois na segunda aula a gente termina ele. Sara, até mais.